Boa noite, igreja. Estamos aqui em mais um culto, para adorar, louvar, agradecer o nome do Senhor. Então, a primeira música que nós vamos cantar hoje à noite é Rompendo em Fé, que através dessa música, você possa perceber o quanto a fé é importante em nossas vidas e que é através da fé que a gente consegue mover montanhas, que é através da fé, que Jesus faz com que a gente ande por cima do mar, entre aspas, mas que é através da fé Deus nos dá o poder de enfrentar qualquer situação, qualquer circunstância em nossas vidas. Então, que você possa abrir sua boca, que você possa se encher do Espírito Santo e nesse momento você possa refletir sobre a letra dessa música, cantar com a gente, E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Bom, que através dessa música a gente possa declarar o quanto a gente ama Jesus, o quanto a gente ama a Deus, Porque é através dele que as nossas vidas são transformadas, são mudadas. E ele é que muda a nossa história, ele é que muda a nossa vida. Então declare o quanto você ama Jesus. Hoje eu quero falar da mais pura verdade, história real que vivi ao lado do meu
de amor, carinho que vem lá do céu, são os feitos do meu Deus, são os feitos do meu Deus. Hoje eu posso dizer: te amo, Senhor, pois eu te encontrei, e isso mudou meu viver para sempre. Hoje eu posso dizer: te amo, Senhor, pois eu te encontrei, e isso mudou meu viver para sempre, para sempre. Bom, a palavra de Deus diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. E em Provérbios 3, do 9 ao 10, ele diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, que neste momento, né, cada um de nós possa ofertar de todo o coração, dar com alegria, né, para aquele que nos ama de todo o coração. Então, que nesta música você possa tirar este momento para dizimar, para ofertar ao Senhor. E eu também quero fazer uma oração, desde já, agradecendo por cada pessoa que vai dizimar, por cada pessoa que vai ofertar. Oremos. Senhor Deus, na Tua presença, quero Te agradecer pelo dia, ó Pai, quero Te agradecer por todos os louvores que foram entoados aqui esta noite, que o Senhor possa ter ouvido, ó Pai, que possa chegar até Ti, ó Pai, com todo amor, com alegria. Desde já Te peço pelos dízimos, pelas ofertas que foram contribuídas a Ti, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar, vem Espírito Santo restaurar, vem Espírito Santo visitar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Amém, Paizinho. Graça te damos por esse louvor, Pai, por toda a adoração entoada a Ti, Paizinho, e que agora, no momento da palavra, Pai, toda palavra que for usada aqui,
tudo que for entoado em Teu nome, Pai, seja para Te exaltar, Pai, para Te engrandecer, e que para isso, que assim a gente consiga ter um renovo na nossa vida, Pai, que a gente seja cheio do Teu Espírito, Pai, que nesse momento a gente consiga sair daqui tomado pela Tua palavra, tomado pela Tua vontade e Teu Espírito, que a gente consiga levar todos os Teus ensinamentos, Pai, para a vida, Paizinho. Assim a gente ora e Te agradece por tudo. Amém. Boa noite, queridos e queridas irmãos. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês para juntos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós queremos hoje ter essa grata satisfação de podermos falar um pouco sobre as cidades e falar especialmente de uma cidade que tem sido esquecida por muitos de nós. Mas antes de falar da beleza dessa cidade, eu queria fazer uma pergunta a você. Qual a cidade mais bela do mundo? A cidade mais bela do mundo, segundo as fontes que consultei, é Paris. Paris é considerada a cidade mais bela do mundo. Evidentemente, nós temos também outras cidades que são consideradas também como uma cidade bonita, como uma cidade bela, como o caso de Nova York, Vancouver, Londres, Sydney, Veneza, Florença, Barcelona, Cidade do Cabo, Roma, Lisboa, Rio de Janeiro. Então são cidades também que são lindas. Até o nome do Rio de Janeiro recebe o nome de cidade maravilhosa. Mas, se você fizer uma breve consulta, a maioria dos sites vão dizer que Paris é a cidade mais bela do mundo, considerada. Paris, por ter um dos museus mais frequentados, como o Museu do Louvre, por ser uma cidade que recebe o maior número de turistas do mundo, país conhecido pela sua beleza arquitetônica, conhecida também pelo lindo Jardim de Luxemburgo, conhecida pelo Arco do Triunfo, conhecida também pela Torre Eiffel, e também uma rua que é o centro comercial, como a Champs-Élysées, de modo que não há dúvida para a maioria das pessoas, como disse, que Paris é a cidade mais bonita do mundo. A cidade também considerada como a cidade das luzes, porque foi uma das primeiras cidades europeias a receber as luzes na época. De modo que nós podemos observar, e isso nos traz a fazer uma segunda pergunta: qual a melhor cidade para se viver? E fiz uma pesquisa e olhei e vi que Paris, apesar de ser a cidade mais linda do mundo, ela não é a cidade melhor para se viver, considerando o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Índice de Desenvolvimento Humano que considera o grau de escolaridade, de renda e de nível de saúde. Nível de saúde no sentido de assistência de serviços de saúde e também da expectativa de vida de cada habitante. Renda de cada habitante, grau de escolaridade, acesso, permanência na escola. Então, o IDH considera esses fatores. E a cidade melhor para se viver no mundo, considerada com IDH muito alto, é Viena, na Áustria. Depois segue-se Zurique, na Suíça, Vancouver, no Canadá, Munique, na Alemanha, Auckland, em Nova Zelândia. Mas Viena é a cidade que tem um dos maiores índices, um dos maiores IDH do mundo, embora não é um IDH nota 10, mas é uma cidade muito boa para se viver. No entanto, não é tão bela como Paris. E aí nós chegamos a uma observação, que se compararmos a cidade mais bela do mundo, onde estão, e se compararmos a cidade onde tem o maior índice de desenvolvimento humano, se compararmos
a Áustria, ela não tem a beleza de Paris, e Paris não tem a qualidade de vida da Áustria. Assim, também notamos que as melhores cidades e as que são as melhores e as que têm melhor visibilidade em termos de beleza, elas têm alguns problemas. Uma não consegue ser bela e ter a mesma qualidade que se espera, a outra não consegue ter a mesma qualidade e a mesma beleza da que ganha o primeiro lugar. De modo que essas cidades, apesar de todos esses fatores, elas são cidades incompletas. Elas são cidades que, de um modo ou de outro, se formos fazer uma avaliação mais apurada, nós iremos chegar à conclusão de que essas cidades, elas não são cidades perfeitas, estão longe de ser uma cidade perfeita. Assim, hoje à noite, eu queria falar para você da bela cidade celestial, essa cidade que o Senhor foi preparar lugar, essa cidade que foi preparada pelo Senhor Jesus, essa cidade que tem uma beleza que nós precisamos hoje à noite contar para você, ou então fazer você lembrar da beleza dessa cidade celestial. E hoje à noite eu quero compartilhar com você duas verdades sobre a beleza da cidade celestial. A primeira verdade é que a beleza da cidade celestial é incomparável. Não podemos comparar a cidade celestial com Paris ou com Viena, porque certamente a cidade celestial é muito superior, é de um patamar exuberante, incomparável. Por isso eu quero defender essa ideia hoje à noite e fazer você lembrar que essa cidade tem alguns elementos que nos faz chegar a essa conclusão. Repare o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 10, e veja o que esse texto diz. Porquanto aguardava alcançar a cidade celestial, que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. A primeira verdade sobre essa cidade celestial incomparável é que ela tem um projetor, ela tem um artífice, ela tem um engenheiro, ela tem um arquiteto, e esse arquiteto, esse engenheiro não é nada mais, nada menos do que Deus, o Criador dos céus e da terra. Por isso que, em primeiro lugar, essa cidade, ela é de uma beleza exuberante, porque ela é incomparável, porque tem o Deus como seu arquiteto. Como é essa cidade? Como Deus projetou essa cidade? E a Bíblia vai nos contar algumas coisas sobre como nós podemos caracterizar essa cidade. É claro que não tem tudo, todos os pormenores, mas nós podemos hoje à noite ter uma ideia de como é essa cidade celestial e como ela é bela, como ela é exuberante, como ela é incomparável com qualquer cidade do mundo. Veja o texto de Apocalipse capítulo 21, o verso 2, o verso 3 e assim por diante. Vamos analisar aqui algumas características dessa cidade. Vamos ver como o apóstolo João, que em espírito foi ao céu e teve lá, o anjo o levou até uma montanha e ele lá pôde perceber e ver a descida dessa cidade celestial, a chamada cidade Nova Jerusalém, também chamada cidade santa. Veja o que diz o texto escrito pelo último representante do colégio apostólico, o apóstolo João. No capítulo 21 de Apocalipse, ele disse: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu amado esposo. Veja aqui esse versículo 2, já podemos de cara observar que essa cidade tem uma característica que é descrita pelo apóstolo como uma cidade linda.
ela é uma cidade linda. No versículo 3, também continua o texto quando diz: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. É uma cidade que teremos a presença de Deus conosco todo instante, todo o tempo, todos os segundos, todos os minutos, todas as horas. Deus estará presente. Então é notório a presença de Deus nessa cidade. No versículo 5 também tem algo muito interessante sobre essa cidade, quando o apóstolo diz: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Então, o que podemos olhar nesse versículo 5 é que essa cidade, além do apóstolo ter descrevido e ter visto como uma cidade linda, uma cidade que tem a presença de Deus, é uma cidade também que é nova, uma cidade criada num aspecto tudo novinho, tudo bonitinho. E como é bom, né, quando a gente vai numa cidade nova, quando a gente frequenta uma casa nova, quando a gente, né, vai num edifício novo. É maravilhoso. Esse novo céu e essa nova terra, nos quais teremos essa cidade, é uma cidade nova, não é uma cidade reconstruída, não é uma cidade aproveitada de outra cidade, mas é uma cidade totalmente nova, já que teremos um novo céu e uma nova terra, como o próprio texto diz: eis que faço novas todas as coisas. Essa cidade também, no versículo 11 do capítulo 21 que mencionei, diz o seguinte: ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito de cristal puro. Era uma cidade que brilhava com o brilho de uma joia lapidada. Não é? Lembra que a cidade das luzes ainda é bonita, né, por apresentar esse aspecto luminoso. Imagine essa cidade que o seu brilho é comparado com um grande diamante translúcido feito de cristal puro. Que visão João teve dessa cidade tão linda, uma cidade que no versículo 12 e no versículo 13 diz o seguinte: tinha um sólido e altaneiro muro. Altaneiro quer dizer um muro alto, um muro com cerca de 65 metros de altura, quando diz o seguinte: com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nestas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Veja o versículo 13 também sobre essa cidade. Assim havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Era uma cidade que havia portas, que havia muros. Um muro, como falei, né? Um muro que dava essa sensação de proteção, de fortaleza. Era uma cidade realmente literal, uma cidade que era em forma de cubo, como descreve o versículo 16. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ou seja, uma cidade, como disse, uma cidade cúbica, uma cidade de comprimento, largura e altura iguais. Algumas versões vão dizer 12.000 estádios. E o estádio era 1/8 da milha romana, ou seja, um estádio equivalia a 185 metros. E se você calcular 185 metros vezes 12.000, vai dar um total de 2.200 quilômetros, quase a distância de Natal para São Paulo. É uma distância muito grande, é uma distância de 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros de altura, de comprimento e de largura. Portanto, era uma cidade
exuberante, uma cidade que, se fôssemos fazer uma conta hoje, daria para morar mais de 30 bilhões de habitantes e ainda sobraria espaço. Portanto, essa é uma cidade incomparável. Por isso que, em primeiro lugar, não podemos deixar de dizer que a cidade celestial é uma cidade incomparável, uma cidade física, uma cidade com portas, com muros, com ruas, uma cidade linda, com os seus fundamentos descritos na palavra de Deus, conforme nós vamos observar mais um pouquinho ainda nos textos que se seguem. Veja que o resultado desse comprimento, dessa altura, dessa largura, dessa cidade celestial, podemos dizer que é o resultado elevado da terceira potência, que dará a medida cúbica da cidade, 10 bilhões 941 milhão e 48 mil quilômetros. É assim que se mede essa cidade. Assim, como disse, essa cidade assegura lugar para todos os salvos. Há lugar para você, meu querido. Há lugar para mim nessa cidade. Uma cidade linda, uma cidade, no verso 18, que veja como disse, como algumas características dessa cidade. 21:18 diz: o muro era todo feito de diamante e a cidade era de puro ouro, ou de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Veja como essa cidade, que característica, qual cidade do mundo tem um muro feito todo de diamante? Qual cidade do mundo tem nos seus fundamentos e na maior parte da sua cidade ouro puro, semelhante a vidro límpido? Nenhuma cidade do mundo pode ser comparada a essa cidade descrita no versículo 18. Um muro de 65 metros, num comprimento de 2.200 quilômetros, né? Então, uma cidade fantástica que João viu. Se você for ler mais um pouquinho na frente, vou ler do versículo 19 ao versículo 20, você vai ver os fundamentos dessa cidade, suas portas, seus muros, as portas, né, que tinha como os fundamentos 12 pérolas, a beleza das pérolas, e ele vai dizendo as pérolas: o jaspe, que é transparente, a safira, que é azul, a calcedônia, que é um azul esverdeado, a esmeralda, que é verde, a pérola sardônica, que é branca com traços marrons ou vermelho e branco, o sárdio, que é uma pedra vermelha, o crisólito, que é um quartzo amarelo, o berilo, que é verde, o topázio, que é o verde amarelado, o jacinto, que é azul, a ametística, de cor roxa profunda e vermelha azulada. Como tantas pérolas que vai embelezar essa cidade, como será uma cidade de uma beleza imensurável, uma cidade incomparável. Por isso que a cidade do céu, a cidade celestial, é uma cidade incomparável. Como disse o cientista Marcos Eberlin, nosso Deus, ele é um Deus exagerado em beleza. Exagerado em beleza. Essa cidade também, além de tudo isso, no capítulo 22, no verso 3, diz que essa cidade, e nunca mais, nessa cidade, nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. É uma cidade, eu quero destacar essa primeira frase, é uma cidade onde nunca mais haverá maldição. É uma cidade que não vai entrar nada contaminado, não vai ter esgoto, não vai ter nenhum tipo de porcaria, nenhum tipo de coisas desagradáveis, nenhum tipo de fedor. É uma cidade incomparável. Por isso que a beleza do céu é incomparável. Nesse texto te traz a ideia de que nessa cidade não entrará qualquer coisa má, não entrará qualquer coisa inferior, não entrará
qualquer coisa pervertida. Por isso, então, queridos, que é uma cidade física de exuberante beleza, com seus rios, com suas praças, com suas ruas, com essa beleza permeada pelas pérolas, pelo ouro, por tudo aquilo que Deus está e preparou para cada um de nós. Por isso, repito, Jesus disse: eu vou preparar lugar. Hoje à noite, também quero compartilhar a segunda verdade sobre a beleza da cidade celestial. E essa segunda verdade, ela se reveste de uma praticidade para o nosso dia a dia muito significante. Essa segunda verdade é: a beleza da cidade celestial traz esperança. Vou repetir: a beleza da cidade celestial traz esperança para o mundo desesperançoso, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão com dor. Saiba hoje, meu querido, minha querida, se você tem Jesus no seu coração, se Ele é o Senhor da sua vida, se você é uma nova criatura, se você é um servo, uma serva de Deus, o texto da palavra de Deus vai confirmar que a beleza da cidade celestial traz esperança para cada um de nós. Por isso que Paulo, escrevendo a segunda carta dele aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, ele disse: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. E aqui nesse texto nós podemos observar que por mais que passemos por privações, por provações, por tribulações, não dá para comparar com o peso, com o deleite, com a mordomia, com os benefícios, com a beleza e com a cidade celestial. Por isso esse texto nos traz esperança e ele diz para você, meu irmão: continua firme, continua servindo ao Senhor, porque a mensagem da cidade celestial nos traz glória, nos traz uma comparação acima de qualquer tribulação. E aqui trata-se de tribulação daqueles que estão sofrendo dentro da vontade de Deus. Não se trata de passar por tribulações por causa das nossas escolhas erradas. Não se trata de passar por tribulações por causa da nossa rebeldia. Não se trata de passar por tribulações por causa do nosso pecado. Não se trata de passar por tribulações por causa da nossa teimosia. Não se trata por passar por tribulação por não atender à vontade de Deus descrita na sua palavra. Mas se trata de passar por tribulações, como disse, quando estamos dentro da vontade de Deus. Porque Deus não pode transformar pecado em glória. A verdade é que muitas vezes nós teimamos em colocar a mão na panela quente, e por isso que sofremos na maioria das vezes. Mas quando sofremos por amor de Cristo, então essa tribulação, ela é descrita, como o apóstolo descreveu, como uma tribulação leve, comparada com a glória celestial, comparada com a beleza da cidade celestial. Por isso vale a pena ser perseguido, sofrer por Cristo, não ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa cidade também, ela nos faz lembrar um texto da palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz assim o texto da palavra de Deus: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos no presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não tem comparação, queridos. Os sofrimentos do tempo presente não tem comparação com a glória que em nós será revelada.
Pense nisso, que a beleza da cidade celestial nos traz essa esperança de que as aflições são passageiras. Segundo lugar, a beleza da cidade celestial nos traz esperança, porque nós temos a certeza de que temos amigos fiéis lá no céu. Eu tenho amigos que quero rever lá no céu. Eu tenho o pastor Paulo, eu tenho o irmão Gabriel, eu tenho a irmã Rita. Recentemente, eu tenho a irmã que sempre nos cultos de domingo à noite, nas lives da nossa igreja, ela entrava meio cordeiro, amiga da minha filha Anne, e ela convertida para o Senhor, ela morreu por causa do Covid e também porque chegou a hora dela e ela partiu para a glória de Deus, sendo alimentada da palavra de Deus. Ela escutava a palavra de Deus, ela se deleitava na palavra de Deus quando nós abrimos a live, quando nós abríamos para o culto, e ela era uma das primeiras a entrar. Que maravilha, queridos, ela partiu, mas ela partiu com a esperança de ir para a cidade celestial, e é para lá que nós caminhamos, é para lá que eu vou, é para lá que você vai. Nós aqui temos uma passagem temporária, a cidade permanente, essa cidade de beleza imensurável, essa cidade de beleza incomparável, essa cidade que quando eu penso nela, ela me traz esperança. Tenho amigos fiéis lá no céu. Essa cidade é de uma beleza. A beleza dessa cidade também traz esperança, porque ela me ajuda você a compreender algumas coisas dessa cidade celestial. Veja o texto de Apocalipse, capítulo 21, o versículo 4, um dos textos mais lindos, um dos textos que pode trazer esperança a cada um de nós. E veja o que esse texto diz, 21:4 de Apocalipse. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. É Deus que diz isso. Portanto, conclusivamente, Ele lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Essa cidade celestial, ela é de uma beleza imensurável, incomparável, porque ela traz esperança. É uma cidade porque além dessa beleza sobrenatural e incomparável, como disse, será um lugar de descanso, será um lugar de intimidade com Deus, será um lugar que receberemos um corpo transformado, modificado, um corpo imortal, um corpo que vai transportar as paredes, que vai transportar os muros, que vai sair de um lugar para o outro de forma imediata, um corpo glorificado. Não é mais aquele corpo sujeito à dor, sujeito a lamento. Por isso que nesse texto diz também que a beleza dessa cidade celestial diz que nós teremos conforto, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos, no nosso ser, qualquer lágrima. Por isso que ele diz, e enxugará dos olhos toda lágrima. Por mais que se vier, nós teremos uma personalidade lá no céu, mas uma personalidade incorruptível, não pecaminosa, mas nós vamos lembrar de muitas coisas. E se por acaso nós lembrarmos de alguma coisa desagradável, se lembrarmos de pessoas amigas que partiram para um lugar que não foi a cidade celestial, que partiram para o Lago de Fogo, por exemplo, nós certamente, se quisermos ficar triste ou quisermos chorar, haverá alguém que vai nos consolar, porque diz a palavra que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Teremos conforto. A terra não tem tristeza que os céus não possam curar. Por isso que também nesse versículo diz que a morte não existirá. Tragada foi a morte pela vitória.
onde está a morte, o teu aguilhão, o teu poder, porque por intermédio de Jesus Cristo Ele nos dá a vitória. Ele venceu a morte não existirá, não haverá pranto, choro desesperado, os cortejos fúnebres acabarão, não haverá qualquer dor de qualidade nenhuma, de qualquer dor. Aqueles que sofrem no estado terminal de câncer, não terá isso no céu, porque não vai haver dor, não precisará de morfina ou de qualquer outro medicamento, de qualquer medicina nesse sentido, porque não haverá dor. Que cidade maravilhosa que nos traz a esperança, onde não ter morte, onde não ter pranto, onde não ter dor. Então essa é a cidade, uma cidade que não vai ter choro, uma cidade que não vai ter despedidas, uma cidade que não vai ter separação, uma cidade que não vai ter decepção, uma cidade que não vai ter perversidade, uma cidade que não vai ter mentira, uma cidade que não vai ter traições, uma cidade que não vai ter injustiça, uma cidade que não teremos a alma ferida, uma cidade que não teremos depressão, uma cidade que não teremos ansiedade, uma cidade que não teremos angústia, uma cidade que não teremos solidão, uma cidade que não teremos medo, uma cidade que não teremos luto, uma cidade que não teremos doenças. Não haverá cidade igual, não existe cidade comparável com a cidade celestial, porque essa cidade é bela, é a cidade celestial que nós caminhamos para a glória de Deus. Por isso essa segunda verdade, a beleza da cidade celestial nos traz esperança. É para lá que eu vou, queridos, é para lá que você vai. A cidade do céu tem festa que nunca mais vai acabar. Não são essas festas passageiras que as pessoas acham que estão curtindo a vida. Curtir a vida é morar na cidade celestial. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é de paz, justiça e alegria. Alegria eterna. Alegria eterna. Uma vez uma jovem disse para um pastor: eu não quero ir para o céu não, porque lá no céu vai ser muito chato, a gente vai ficar todo o tempo cantando, e isso não vai ser bom. Não é assim, querida. Ela estava redondamente enganada. O céu com o corpo glorificado, teremos muitas coisas para fazer. A dinâmica, a comunhão, a alegria, né? O amor vai fluir de modo pleno, as relações com as pessoas. Assim vai ser na cidade celestial. Aqueles que perderam os seus bebês quando criança vão ter oportunidade, né, de reencontro. Uma vez eu falei para uma mãe que ela perdeu o filho, ela estava desesperada, chorando, conversando comigo. Eu disse: se você quiser um dia encontrar com seu filho, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo para morar na cidade celestial, porque hoje Ele está na cidade celestial, na cidade preparada para cada um de nós. Para concluir, queridos, depois de ouvir sobre as duas verdades da cidade celestial, que a sua beleza é incomparável e que a cidade celestial nos traz esperança, é preciso também dizer que nem todos irão morar na cidade celestial. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8: porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. São aqueles que não querem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como dono da sua vida, como Salvador. E eles estão nessa lista. E eles não estão na lista da cidade celestial. Eles estão no livro, escritos no livro da vida. E eles vão amargar eternamente o choro e o ranger de dente no lago de fogo. Separação eterna de Deus e daqueles que vão morar na cidade santa, na Nova Jerusalém, na cidade celestial, na cidade incomparável, na cidade mais bela,
na cidade onde o IDH é 100, na cidade onde, sem dúvida nenhuma, gozaremos da paz, da alegria e do amor, e da comunhão e da intimidade com Deus para sempre, para sempre. A cidade celestial é a cidade dos vencedores. Por isso que Apocalipse diz: o vencedor herdará todas estas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que maravilha! Apocalipse 21, 7, o vencedor, o convertido, o que segue Jesus Cristo, o que caminha com Jesus Cristo, o que purifica a si mesmo, o que anda em obediência à sua palavra, o que se arrepende daquilo que fez que não agrada a Deus, mas se volta imediatamente para Deus, porque tem o temor de Deus, porque confia na graça redentora do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos dá a salvação. E é pela fé em Jesus Cristo, não por nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo que temos a garantia de morar na cidade celestial. Por fim, vamos pensar sempre nessa cidade celestial, porque quando as vozes da morte chegar, ou quando a morte chegar, o máximo que ela pode fazer é nos colocar nos braços do Pai Celestial. A casa do Pai está pronta, querido, está pronta. Está nos esperando. Custou um preço alto. Querido amigo, ela custou um preço alto. Mas para você é de graça. Arrependa-se, entregue sua vida a Jesus. Receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E assim você vai morar comigo, morar com os santos, morar com os servos do Senhor, morar com os convertidos, morar com aqueles que servem ao Senhor para sempre na cidade celestial, nessa nova cidade que é uma realidade. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, meu Deus. Que hoje à noite não possamos nunca esquecer, Pai, da beleza da cidade celestial. Possamos, Pai, entender essas duas verdades. Que a beleza da cidade celestial é incomparável e que a beleza da cidade celestial nos traz esperança. Num mundo desesperançoso, abençoa as nossas vidas, que possamos desejar, que possamos amar a Tua palavra, amar o Senhor, amar o Pai uns aos outros, amar o Senhor sobre todas as coisas. E enquanto estamos aqui, não tirarmos o olhar da cidade celestial. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está preparando e preparou essa cidade tão linda, da qual não sou digno, Pai, mas sou chamado de cidadão dessa cidade, que recebi o título de cidadão dada pelo Senhor. Obrigado, Jesus, por essa possibilidade concreta, real, que só é possível pelo Teu amor derramado na cruz. Obrigado porque o Senhor é o caminho, porque o Senhor é a verdade, porque o Senhor é a vida. Obrigado, meu Deus, porque um dia vamos gozar eternamente, usufruir dessa cidade tão linda, tão maravilhosa. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão nos escutando, que nesse momento eles possam, meu Pai, entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque sabe que essa cidade, por mais linda que ela seja, por mais que gostemos aqui dessa cidade onde moramos, ela não se compara com a cidade celestial, e que ela aqui na terra é de caráter transitório, mas a cidade celestial é eterna. Nos ajuda, meu Pai, a compreender, a intensificar cada dia mais a nossa comunhão com o Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa cada família, cada um que escutou e que está escutando essa palavra. Que o Senhor possa, Pai, convencer cada um do pecado, do juízo e da justiça, e que possamos olhar para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe cada um. Prazer muito grande estar com você mais uma vez. Espero que Deus tenha falado
ao coração de cada um de vocês. Quero convidá-lo. A próxima quinta-feira teremos uma live muito especial. Nós teremos o prazer de contar, se Deus permitir, com a presença do físico Adalto Lourenço. Ele é um dos pioneiros aqui no Brasil. Hoje ele mora nos Estados Unidos, um currículo espetacular, e vai falar sobre o criacionismo na perspectiva de Gênesis 1 e 2. Então, quinta-feira, você é convidado a entrar no Instagram da nossa igreja IBC Candelária, e às 20 horas estaremos fazendo várias perguntas do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro de Gênesis. Não perca, será uma oportunidade singular. Também durante a semana, eu quero convidar vocês a participar das microcélulas da nossa igreja. Se você quiser, você pode entrar em contato com qualquer um de nós e será um prazer recebê-lo. Nós temos microcélulas de jovens, de adultos, de casais, de homens, de mulheres, e tem sido uma bênção para compartilhar da nossa vida, para orarmos uns pelos outros e cuidar, de certo modo, da vida um do outro. Tem sido maravilhoso. Você é nosso convidado. São microcélulas online. Pode entrar em contato conosco. Será um prazer receber você em qualquer uma dessas microcélulas. Também domingo estaremos aqui novamente através desse canal, do canal do YouTube, compartilhando a palavra de Deus. IBC Candelária Natal. Você é nosso convidado a participar do culto no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, e uma boa semana, e a paz de Deus esteja com você e com sua família. Amém.